Bom dia a todos e a todas. Para mim é uma alegria muito grande, uma honra poder estar aqui com vocês. A Onicinos já namorava comigo há um tempo, né? E eu nunca tinha conseguido vir aqui, mas dessa vez eu consegui e agradeço o convite, agradeço a intermediação de Dom Mauro, que me estimulou a fazer essa viagem, e dizer que para mim é uma honra poder participar com vocês desse momento final, depois desses dias que eu soube que foram muito ricos na discussão da temática geral que une todos nós. Então, para mim vai ser uma alegria muito grande poder participar desse momento mais de fechamento, né? Eu preparei um PowerPointzinho que é mais para mim do que para vocês, mas eu vou deixar aí e fica à disposição depois para vocês usarem. E meu roteiro é esse que está aqui. Deixa eu ligar. Não está indo. Vê se tu consegues que ele... Não. Ela disse que era... Tu passa? Pronto. É esse. Eu fiz esse roteiro. O momento em que vivemos, e aí eu começo com a trajetória da economia mundial, depois eu fecho um pouquinho essa parte com a questão da miséria e da fome, e no final eu venho para a trajetória brasileira. Então, meu esforço aí é um pouco de situar em que momento a gente está, não é? No mundo e no Brasil. Depois eu vou sair do momento para a gente se estimular a olhar para frente. Então, no segundo momento, eu chamei aí um olhar no futuro, e aí eu vou fazer um pouco uma leitura do que é que está acontecendo que nos remete ao futuro, e nessa leitura eu vou focar o que Dom Mauro tinha me pedido para focar, que era o modelo de desenvolvimento, quer dizer, e o debate que a gente tem feito em torno desse tema. Então, a segunda parte vai ser, já olhando para frente, como é que a gente está caminhando na direção de um outro momento. E vou fazer algumas considerações finais para fechar minha intervenção, e aí meu foco vai ser mais o Brasil, né? Então, é mais ou menos esse o meu roteiro. Então, vamos para o nosso contexto, né? E aí eu coloquei esse gráfico aí, que eu acho que esse é um determinante muito importante. Onde é que a gente está? A gente está num mundo onde o capitalismo se impôs com muita força, não dá para desconhecer isso, e o capitalismo num determinado estágio da sua evolução, que eu estou chamando de um estágio avançado da globalização. Então, esse é um pano de fundo que não dá para desconhecer, não é? Todos os estudos sobre a dinâmica do capitalismo têm a mesma conclusão. Ele é um sistema que funciona de uma maneira cíclica. Por isso que eu botei essa curva que tem momentos de expansão e tem momentos de crise. E nós estamos num dos momentos de crise, né? No contexto atual, a gente está num desses momentos de crise. Mas eu coloquei uma linha que vai passando por dentro dos ciclos, que eu chamei aí de uma tendência estrutural. O movimento é cíclico, mas tem uma tendência estrutural que ela perpassa os ciclos. Portanto, que ela opera tanto no ciclo de expansão como no ciclo de crise, dada a natureza estruturante dessa tendência. E essa é que é a tendência que a gente hoje chama de globalização.
a literatura, em outros momentos, chamava de internacionalização, tá certo? Mas se trata da mesma tendência estruturante, que é essa tendência de expansão no território mundial, não é? Que teve também tônicas. Por exemplo, um momento inicial de expansão importante é o momento da Revolução Comercial, lá pelo século XVI, não é? Quando a gente consegue realizar as trocas econômicas em escala continental. Aquilo foi um momento importante. Até então, existia um excedente econômico num canto e uma demanda no outro, mas a gente não conseguia fazer o transporte de um canto para outro. Então, no momento em que a gente fez uma revolução nos transportes marítimos e conseguiu mudar de patamar, a gente deu uma entrada forte nesse movimento de internacionalização a partir mais dos fluxos comerciais. Um segundo momento importante a gente chama de internacionalização do capital produtivo. E aí já não é mais o comércio, a gente já tinha feito a Revolução Industrial, que nasce num determinado lugar do território mundial, mas essa tendência estruturante é tão forte que ela, no momento seguinte, ela se expande, tende a se expandir também mundialmente. E aí quem se mexe não é mais a mercadoria, quem se mexe é o capital produtivo que vai para outros espaços para gerar mercadoria naqueles espaços e atender às necessidades das sociedades naqueles lugares. Então, a gente muda de novo de patamar. Estou falando mais ou menos do século XX, né? E, no final do século XX, tem um outro momento importante, que é esse que a gente vive hoje, onde todos os outros permanecem, mas a gente tem uma outra força muito grande, que é o movimento do capital financeiro. Então, que vai articular esse outro momento, onde não é só mercadoria, nem é só capital produtivo, é também o movimento dos fluxos financeiros que se desloca, e com a revolução das comunicações, mais uma vez, cada um desses momentos tem por trás uma revolução técnica. A primeira nos transportes, a segunda na produção material e a terceira nas comunicações. E como o capital-dinheiro ele não tem materialidade, com a revolução das comunicações ele circula hoje com a desenvoltura nunca vista, não é? Porque, na verdade, eles são registros contábeis. Portanto, ele pode ir de um canto para outro com uma rapidez enorme. E onde a gente está é neste momento onde esses vários movimentos se consolidaram, e a gente chama esse momento de estágio avançado do capitalismo globalizado no mundo inteiro. Então, isso é o momento que nós vivemos, do ponto de vista da tendência estrutural. E, do ponto de vista da tendência conjuntural, é um momento de crise, né? No ciclo, a gente já teve uma fase de expansão recente, importante, que sucedeu à Segunda Guerra Mundial, e mais ou menos da década de 70 para cá, do século XX, a gente vem gestando esse momento de crise em que nós estamos. Então, essa é a primeira macro informação da minha pergunta, onde é que nós estamos, tá certo? A segunda marca muito importante, que eu acho que nos obriga a refletir, também está nesse gráfico, e que tem a ver com aquela terceira tendência da globalização, a tendência da globalização do capital financeiro, não é? E aí, o que eu estou tentando mostrar aqui é o seguinte, é que a vida econômica, ela opera em duas esferas, para simplificar. Uma esfera que a gente chama a esfera produtiva, tá certo? E uma outra esfera que eu estou chamando a esfera financeira, não é? Então, na esfera produtiva, a gente organiza o processo de produção. E aí a gente gera as mercadorias, gera os serviços. A produção de alimentos está aqui na esfera
produtiva, né? A gente tem que organizar a terra, tem que ter um modo de produção, tem que ter uma tecnologia para gerar um tipo de produto, tá certo? Então, isso mexe com a materialidade da vida econômica. Tem as relações sociais de produção por dentro dessa esfera, organizando que tipo de produção. A própria produção agrícola pode ser organizada por várias formas de organização social. Então, isso tudo compreende o que eu estou falando aqui com o nome de esfera produtiva, não é? E lá na esfera financeira, a gente está tratando dos movimentos das transações financeiras. Aqui a gente está tratando das transações produtivas. E na outra esfera, a gente está tratando das transações financeiras. A Bolsa de Valores está nessa outra esfera. O que é que acontece na Bolsa de Valores? Você está transacionando papéis, não é? Alguns têm a ver com o que está acontecendo aqui, porque a origem aqui são ações de empresas que operam aqui na esfera produtiva, mas pode também ter ações de empresas que não operam na esfera produtiva, tá certo? Você tem hoje um mercado de câmbio, que é muito importante, né? O troca-troca de moedas, ele é um mercado muito especial que não está na esfera produtiva, ele está na esfera financeira, né? E a gente pode gerar muita riqueza nesse mercado. Basta estar na moeda certa, na hora certa, tá certo? Se eu tiver na moeda certa, na hora certa, eu ganho muito. Se eu tiver na moeda certa, na hora errada, eu perco muito, tá certo? Então, ali tem uma dinâmica econômica que é cada vez mais importante à medida que avança a globalização e que, portanto, você opera com diversas moedas existentes nos diversos países. O tamanho desse mercado cresceu muito, não é? Claro que ele dialoga com a esfera produtiva, mas ele está numa outra esfera. Aqui está o mercado de títulos também, tanto títulos privados como títulos públicos. Então, esse mercado é muito grande. No Brasil, esse mercado é enorme, porque o setor público no Brasil é deficitário. E como ele é deficitário, para se financiar, ele tem que buscar recursos na sociedade emitindo títulos. Então, o tamanho da nossa chamada dívida mobiliária brasileira, que é a nossa dívida do governo em títulos, supera hoje 2 trilhões de dólares. Tá certo? Então, é um montante muito significativo, que a gente foi acumulando desde os anos 80. O Plano Real deu um estímulo muito grande a esse mercado, e ele hoje é um mercado muito bem estruturado no Brasil, tá certo? E o governo opera esse mercado refém dos seus credores, porque, como ele não fecha as contas dele, ele precisa desse dinheiro da sociedade e vai buscar lá emitindo títulos. Então, isso é um mercado muito importante. No caso do Brasil, ele é muito importante, mas mundialmente também. Então, conceitualmente, é essa a diferença. O que é que marca a nossa realidade contemporânea, mundial e brasileira? Tá certo? É o tamanho dessas esferas. Por isso que eu fiz um tamanho aqui e outro tamanho lá em cima, tá certo? Isso não é à toa. Essa representação tem a ver com a realidade que a gente vive. E aí eu peguei um dado de um trabalho do FMI antes da crise de 2008. O FMI tentou estimar o tamanho dessas esferas antes da crise de 2008. E o macronúmero, eu acho que ele dá o que eu quero passar para vocês. Em que mundo a gente vive? A gente vive num mundo em que o mercado dos ativos mundiais foi estimado em 860 trilhões de dólares. E o PIB mundial, que seria o indicador que representaria o tamanho da esfera produtiva, porque o que é o PIB? O PIB é uma medida de quanto se produz durante um ano. Então, ele tenta expressar qual é a capacidade de produção de toda a esfera
produtiva de um país ou do mundo, se eu somar todos os países. Então, quando o FMI somou todos os países, ela estimou que o PIB mundial estava na casa dos 60 trilhões. Então, é disso que se trata. O nosso debate sobre em que mundo nós vivemos, é desse mundo que se trata. É um mundo onde as transações e os ativos na esfera financeira, nesses mercados de bolsa de valor, mercado de títulos, mercado cambial, tem um montante de quase 900 tri. E a produção de toda a sociedade mundial no ano só representa 60 tri. Então, basta esses dois mundos para a gente ter a clareza de que não é no mundo inverso que a gente vive. Nós não vivemos num mundo onde 860 tri está aqui e 60 tri está lá em cima. Não é isso. Isso teve a ver com um processo que vem se desenvolvendo mais ou menos a partir da crise do petróleo. A gente localiza essa tendência a crescer muito a esfera financeira a partir da crise do petróleo. Por quê? Porque a crise do petróleo, primeiro, o petróleo é um bem de consumo mundial, não é? E ele tem essa força. O segundo é que ele está em determinados lugares do mundo, ele não é um bem que tem uma localização ampla, ele tem uma localização restrita, e onde ele existe, ele pertence a poucos. Então, ou ele é propriedade dos estados nacionais, ou ele é propriedade de poucas empresas privadas. Certo? Então, os agentes da produção do petróleo são poucos. Quando teve o choque do petróleo, o que é que aconteceu? A capacidade produtiva não mudou muito, mas o valor da receita dessa produção cresceu. Porque eu vendia mais ou menos a mesma quantidade a um preço que agora tinha crescido muito. Então, quando eu multiplicava a quantidade por preço, o valor apropriado gerado pela produção do petróleo tinha crescido muito. E quem é que apropriou esse adicional de crescimento que a mudança do patamar de preço provocou? Poucos agentes na economia mundial. Poucos países e poucos agentes produtivos. Porque ele é, por definição, um mercado muito concentrado, geográfica e institucionalmente. Então, é como quando a gente ganha na loteria. Se eu ganhar a Mega Sena, tá certo? Meu patamar de receita mudou e eu não consigo gastar isso a curto prazo. Tá certo? É mais ou menos isso que aconteceu. O patamar de receita dos proprietários, dos produtores de petróleo mudou e, no curto prazo, eles não conseguiam gastar isso. O que é que eles fizeram? Eles foram para a esfera financeira. A esfera financeira ficou abarrotada desse adicional. A gente chamava, na época, petrodólares, tá certo? Que eram esses dólares adicionais que tinham sido apropriados por poucos e que estava colocado agora no sistema financeiro, que é o que a gente faria. Se eu ganhasse a Mega Sena, eu nem tirava o dinheiro, deixava lá na caixa e ia pensar o que é que eu ia fazer. Enquanto isso, a Caixa tinha ficado com aquele recurso adicional. Foi isso que aconteceu no sistema financeiro. Ele, de repente, se abarrotou de dólares para que os agentes que ganharam a renda adicional pudessem depois decidir o que investir. Por exemplo, alguns compraram torres inteiras em Manhattan. Outros fizeram La Défense em Paris. Quem conhece Paris sabe que aquele pedaço norte de Paris é fruto da crise do petróleo. Tá certo? Era uma área que foi reconvertida e aquelas grandes torres comerciais, a propriedade veio da aplicação no mercado imobiliário daquele recurso adicional que tinha sido gerado com o aumento do preço do petróleo. Então, esse momento foi muito importante, porque ele deu uma enxada legal na esfera financeira. Não é? O Brasil engatou nesse momento de um jeito muito importante para nós até hoje. O que era o Brasil naquele momento? A
A crise do petróleo no Brasil não teve grande repercussão, teve repercussão até positiva, porque a gente tomou duas decisões estratégicas com a crise do petróleo. Uma foi dizer, estamos muito dependentes do petróleo externo, vamos tentar produzir petróleo dentro do país. Né? A gente tinha uma grande empresa com capacidade tecnológica, fomos buscar petróleo no fundo do mar. Descobrimos petróleo no fundo do mar e conseguimos mudar a equação. Né? Quando teve a crise do petróleo, de cada 4 unidades de petróleo que o Brasil consumia, 3 vinham de fora. E a realidade não é mais essa. Hoje a gente está quase na autossuficiência. Não é? A gente mudou o perfil da oferta brasileira a partir da crise do petróleo. Foi uma decisão estratégica. A segunda foi, vamos trocar petróleo por combustível diferente. Não é à toa que o Proálcool nasce em 74, logo no meio da crise do petróleo. A gente olhou e disse, mas por que a gente é refém de petróleo? Se a gente tem um território desse tamanho que pode produzir outro tipo de energia. Vamos produzir energia a partir de um recurso renovável? E o Proálcool é filho da crise do petróleo, tá certo? Eu nunca vou esquecer, na Conferência Mundial, na Rio 92, metade da frota brasileira de automóvel rodava a álcool. Tá certo? Vê que capacidade de conversão o nosso país tem, né? Quando toma uma decisão estratégica numa certa direção. A direção era, vamos trocar petróleo por álcool. 100% rodava a gasolina. Poucos anos depois, uma década e pouco depois, metade da frota de automóvel do país rodava álcool. No começo o motor nem ligava, né? De manhã era a maior confusão. Hoje é flex. Eu posso, na bomba, decidir se eu uso álcool ou gasolina. Quer dizer, a gente mexeu desde a usina, um dos setores mais atrasados da economia brasileira, pelo menos na minha região, até a indústria automotiva, que era uma indústria de ponta, localizada no Brasil, para fazer essa conversão. Então, crise do petróleo para nós, do ponto de vista da esfera produtiva, não teve problema. Qual foi o nosso problema? É porque, na época, a gente estava saindo do milagre brasileiro. Né? Até 73, o Brasil tinha taxas de crescimento chinesas. Certo? E fomos afetados pela crise do petróleo. Pelo outro lado, tinha entrado o governo Geisel, o mesmo que patrocinou o Proálcool. Teve uma discussão interna no governo muito interessante. Não sei se vocês lembram, mas Delfim era o ministro da Agricultura e Mário Henrique Simons era o ministro da Fazenda. E no começo do governo predominou a visão de Mário Henrique, que a leitura era o seguinte: a crise é feia lá fora e nós vamos ter que nos ajustar à crise. Então, a proposta de Simons era arroxo. E aí Delfim viu essa esfera e disse, espera aí, mas tem excesso de dólar no mercado mundial, o preço do dólar caiu. Porque nessa esfera também funciona a lei dos preços. Você tinha uma super oferta de petrodólares, a taxa de juro caiu. E aí Delfim disse, opa, isso aqui é uma oportunidade para o Brasil. Vamos continuar crescendo, buscando o financiamento lá fora. E foi isso que venceu. Tanto que Mário Henrique caiu e Delfim virou ministro da Fazenda, o todo-poderoso da época, porque o empresariado foi com ele. Disse, opa, em vez de arroxo, oportunidade. Tá certo? E o segundo PND de Geisel é um enorme bloco de investimento no Brasil, no mundo em crise. Tá certo? Então, mas quem financiava o bloco de investimento? Empréstimos internacionais. A gente foi buscar, lá naquela espera, os empréstimos internacionais para financiar o segundo PND. O mundo em crise e a gente fazendo Itaipu, que é até hoje a maior hidroelétrica do mundo. Essa disputa com a chinesa, hoje. Tá certo? Isso foi feito no Brasil, no mundo. Quem financiou Itaipu? Empréstimos
internacionais. O mundo em crise e a Vale do Rio Doce, que na época era estatal, sai de Minas e vai para o Pará. Tá certo? Então, aqui tem uma oportunidade, vamos embora. Agora, quem financiou essa mudança? Empréstimos internacionais. Por isso que a gente engata aqui, aumentando a nossa dívida externa. Né? É ali que a gente engata pela dívida externa. E não é à toa que quem bateu no Brasil não foi o choque do petróleo. Quem bateu no Brasil foi o choque dos juros. Nós não entramos em crise nos anos 73, 74. A gente começa a desacelerar, vem o segundo PND, a gente bota um bloco de investimento, continua a crescer no PIB a taxas elevadas, aumenta o endividamento externo, e quando a gente está nessa tendência, os Estados Unidos resolve aumentar o juro. O dólar vinha perdendo força no mercado, e aí o presidente do Federal Reserve resolve passar a taxa de juros, que quando a gente contratou nossos empréstimos, situava-se em torno de 8%, e ela passou em pouco mais, em alguns meses, de 8% para 24%, somente. 3 vezes, em poucos meses. Então, imaginem vocês vão lá no banco, tiram um empréstimo, contrata a taxa flutuante, que os nossos contratos internacionais eram a taxas de juros flutuantes. Por que flutuante? Na época, porque, como estava abarrotado de dólar, a tendência do juro era declinante. Aí assinamos vários contratos com taxa flutuante. Só que a medida americana mudou a regra do jogo. E aí a gente pulou para 20 e tantos %. Aí a gente tinha um volume de dívida com um volume de pagamentos a realizar, que agora cresceu. E aí a gente não podia mais pagar. Se eu tivesse assinado R$10.000 no banco para pagar a taxa de juros de 8%, né? Eu me organizei para pagar aqueles 8%. No dia seguinte, o banco disse, olha, não é mais 8%, não, é 23%, tá? Eu não tenho capacidade de pagar a curto prazo os 23%. Vou ter que renegociar com o meu emprestador. E por isso que veio toda aquela a discussão da época, era a renegociação da dívida externa, e a gente puxava para um outro lado, a auditoria da dívida externa. Não é? Porque isso foi uma decisão unilateral de um agente econômico. Mudou as regras do jogo no meio do jogo. Por isso que a gente defendia. Sim, mudou por quê, camarada? Quem foi que mudou? Vamos discutir isso. Não conseguimos discutir, terminamos renegociando no governo Itamar. A gente renegocia a dívida externa brasileira. É ali que dá o engate do Brasil nisso aqui. O que eu estou querendo destacar é que este é o mundo que a gente vive. Isso tem consequências para o nosso debate muito importantes, porque isso gera um processo de geração de riqueza nessa esfera lá de cima, fantástico. Tá certo? E tem uma dificuldade grande, porque a população se insere na esfera produtiva. Poucos são os agentes que conseguem acessar a esfera financeira. Ela não é para todos. A possibilidade que a grande maioria da população tem de adentrar na economia é pela esfera produtiva, ou como pequeno empreendedor, ou como produtor familiar, ou como empregado. É aqui que ela entra. Tá certo? E a gente vive num mundo onde isso aqui tem um desempenho pífio e o jogo está sendo jogado lá em cima, na outra esfera, onde a grande maioria não está no jogo, está fora do jogo, tá certo? Então, eu acho que isso é muito importante para o nosso debate, até que entra em crise, tá certo? Essa esfera cresceu, e aí começam as loucuras, porque com a desregulamentação dessa esfera, que também foi muito importante, se chega a gerar riqueza fictícia, até que você estoura o mercado imobiliário americano, lá em 2008, e
a economia mundial entra na crise que a gente está. Onde é que se deu a crise? Lá na esfera financeira, no coração da esfera financeira, que é Wall Street. É lá o locus da crise. Não é à toa que ela não estoura na esfera produtiva, ela estoura na esfera financeira, lá em cima, tá certo? Então, é esse o ambiente que a gente vive. E um dado importante é que são as grandes economias mundiais que, exatamente porque têm os mais importantes atores, operam mais nessa esfera. E a crise, portanto, bateu mais neles. Tá certo? Isso tem a ver com a lógica de funcionamento dessas duas esferas. Tanto que, na crise atual, a gente vê nitidamente, num gráfico feito pelo FMI em 2008, como a crise explode muito mais nos países ditos mais desenvolvidos do mundo e bate muito menos nos chamados países em desenvolvimento. Tá certo? Então, essa é uma característica interessante da própria crise atual que a gente está vivendo. Tá certo? Como sempre acontece, cada vez que tem uma crise no capitalismo, o Estado entra no jogo. Tá certo? O capitalismo é interessante que ele se apropriou do conceito de mercado, né? Mercado existiu antes do capitalismo, né? Porque o conceito de mercado é um local de troca, tá certo? E o capitalismo se diz uma economia de mercado, tá certo? Ele mas ele não é sinônimo de mercado. Existe mercado fora do capitalismo, é isso que eu estou querendo dizer. Existiu antes e existe fora, não é? Porque mercado tem um outro conceito, é o conceito de lugar de troca, né? Qualquer mercado é um lugar de troca, para simplificar. Mas esse conceito ele é muito forte, né? Ficou hegemônico, porque ele se intitula como o sistema que é de mercado, tá certo? O outro é um sistema de ingerência do Estado. Então, geralmente, os grandes defensores do capitalismo, eles elogiam o mercado e criticam o Estado, tá certo? Que é a base do pensamento liberal. Né? Então, isso é muito interessante, mas quando você olha a história, ela mostra o seguinte: cada vez que o tal economia de mercado entra em crise, o Estado é quem entra para tirar da crise, e não aconteceu diferente dessa vez. Né? Os Estados tiveram que entrar, principalmente porque a crise eclodiu no sistema financeiro. E aí, em nome da estabilidade geral, o Estado tem que entrar para não deixar que a coisa degringole. E o resultado é esse que está aí nessa tabela. Né? O que a gente vê é um enorme aumento da dívida pública nos principais países do mundo, que tem hoje dívidas líquidas enormes, maiores do que o próprio PIB dos países, em alguns países. Veja que vários países, como a Grécia, por exemplo, a Grécia chegou em 2010 a ter uma dívida líquida de 142% do PIB grego. Não tem sociedade que pague isso. Né? Ela gera uma produção e tem que pagar 50% quase a mais da produção que ela gera. Não tem arroxo que resolva isso. Tiveram que perdoar um pedaço da dívida para poder chegar a alguma coisa suportável por aquela sociedade. Né? Então, é disso que se tratou. E veja que os Estados Unidos, a dívida pula de 42% para 60%, quase 66% do PIB americano, que é o maior PIB do mundo. Tá certo? Não é qualquer país, na maior economia do mundo, a dívida pública pula de um patamar de 40% para um patamar de 2/3 do PIB, em poucos anos. É o Estado entrando para salvar o sistema naquele momento de crise. E depois que você tem essa dívida, quem é que paga? Tá certo? Este é o debate hoje. Sim, salvou, a dívida ficou pública. E agora, como é que resolve? Onde é que arranja dinheiro para pagar a dívida pública? Geralmente, a receita corta em cima do mais fraco. Né? Vamos fazer ajustes nas contas públicas para botar o ônus
do pagamento nas costas de quem não tem muita força para reagir. Não é à toa que a população está na rua em vários países ditos desenvolvidos. A Espanha está aí para nos mostrar do que é que se trata, Portugal está aí para nos mostrar do que é que se trata, a própria sociedade americana, o Wall Street sendo ocupado lá pela população, para dizer, peraí, não fui eu que gerei esse negócio e agora sou eu que vou pagar. Tá certo? Então, esse é o debate que a gente tem hoje por conta desse momento que ocorreu. Tá? Não sei se fiquei clara, não sei se fui muito pessimista, mas, infelizmente, é disso que se trata. É nesse contexto que a gente tem que colocar a nossa discussão. Tá? E a questão da miséria e da fome? O que é que aconteceu com ela nesse contexto? Não é? Que é o nosso tema aqui. Nós estamos fazendo isso mas temos um tema central de preocupação. Eu acho, primeiro, tem uma coisa muito interessante que eu queria recomendar, que era a leitura desse livro que está sendo muito badalado e merece ser badalado. Tá certo? É o livro de Thomas Piketty, que é um francês, e que ele fez um trabalho muito interessante. Ele mostra que está aumentando a desigualdade em escala mundial, com uma crescente concentração de renda e da riqueza nos últimos anos. E a tese central do livro é o seguinte: a taxa de acumulação de capital é maior do que a taxa de crescimento do PIB. Como é que ele conseguiu mostrar isso? Com aquele meu gráfico, tá certo? Ele fez uma separação de dois conceitos que, em português, é muito difícil da gente fazer, porque a gente só tem uma palavra para representar as duas coisas, que é a palavra renda. Quando eu ganho lucro, eu chamo de renda. Quando eu ganho aplicando no sistema financeiro, no Brasil eu chamo de renda. E quando eu ganho produzindo, eu também chamo de renda. Na língua anglo-saxã e mesmo na língua francesa, que é neolatina, eles têm duas palavras, tá certo? Rent e revenu em francês. E ele pegou esse conceito, ele disse, eu quero estudar os dois. Eu quero estudar a renda que se gera em cima do patrimônio e a renda que se gera na produção do fluxo produtivo. Ele foi lá para as duas esferas. Espera aí. Aqui tem um ativo, vou voltar para o meu gráfico, que eu acho que vale a pena. O que ele fez foi isso. Aqui se gera um fluxo produtivo. Claro que tem ativos, preciso ter uma fábrica, preciso ter máquina, tem ativos nessa esfera, mas o que ela gera é um fluxo de produção e um fluxo de renda, tá certo? Mas lá em cima se gera rent, em cima de patrimônio, tá certo? Então, se eu estou na moeda certa, na hora certa, eu ganhei rent, eu aumentei meu patrimônio e não gerei nada de renda, tá certo? Então, é isso que ele fez. Ele pegou boas estatísticas existentes nos Estados Unidos e na Europa e conseguiu trabalhar os dois conceitos nessa lógica do meu gráfico aqui. E o que é que ele mostrou? Que a gente vive num mundo onde a rent cresce mais do que o revenue, tá certo? Ou seja, quem pode, fatura muito nessa esfera. E essa esfera aqui está em crise. Tá certo? Ela está em crise, ela gera menos emprego, tanto que a taxa de desemprego mundial cresceu, e ela está concentrando a renda dentro dela, que é o que ele mostra para os Estados Unidos. Ele pega salário aqui nessa esfera e mostra que, nos Estados Unidos, os salários de quem ganha mais está se afastando dos salários de quem ganha menos. É diferente do que está acontecendo no Brasil. No Brasil, a gente tentou reduzir o hiato, que aqui é muito grande, não é? Mas ele mostra que, na principal economia do mundo, isso está se afastando. Mas a principal tese dele é que a taxa de crescimento da riqueza, da renda gerada pelo patrimônio, é muito maior do que a taxa de crescimento da renda que é gerada aqui na esfera produtiva. Essa é a tese central
do livro dele, que é muito elogiada pelo esforço conceitual e estatístico que ele fez, e é muito criticada, porque no final do livro a proposta dele é assim: como é que sai disso? Aí ele diz, só tem um jeito, taxa lá em cima. Tá certo? Taxa a rent, taxa transmissão de riqueza, imposto velho sobre patrimônio, que é uma das dificuldades brasileiras. Tá certo? No Brasil, a gente aceita aumentar qualquer imposto, mas a elite brasileira não aceita aumentar imposto sobre o patrimônio. Tá certo? Conhecem o ITR? O ITR, o Imposto Territorial Rural, é um imposto sobre patrimônio. Já viram quanto o Brasil arrecada de ITR? É uma piada. É o IPTU de um bairro de São Paulo. Tá certo? É uma piada. É isento. O patrimônio terra no Brasil é praticamente isento de imposto patrimonial. Já ouviram falar de imposto sobre grandes fortunas? Já há décadas que a gente discute isso. Já passou em alguma discussão no Congresso Nacional? Nunca. Já ouviram falar de imposto de renda progressivo no Brasil? Já. O nosso debate está nisso há muito tempo. Agora, qual é o limite no Brasil? 27,5%. Ou seja, até a classe média é progressivo. Da classe média para cima é regressivo. Tá certo? É esta força que define o sistema tributário brasileiro. A proposta do Piketty é assim: se a economia está gerando riqueza lá em cima, não tem conversa não, tem que taxar lá em cima. É um pouco que Tobin já tinha discutido quando veio a crise e começou a esfera financeira. Tobin disse a mesma coisa: cria a taxa Tobin, vamos taxar os fluxos financeiros. Se a riqueza está gerada lá, é lá que a gente tem que tirar recurso público para resolver o problema da miséria, da fome, da educação, da saúde. Como é que financia isso? Financia onde a economia está gerando riqueza, não tem novidade. Tobin e ele estão dizendo a mesma coisa, e agora ele está sendo atacado pela proposta, não é? Mas está bem contemporâneo o trabalho dele, por isso que eu estou indicando a vocês. Está no YouTube uma entrevista com ele em francês e inglês, que está muito interessante, que ele faz um resumo, porque a obra é quase 1000 páginas, não é brincadeira, tá certo? Então, veja, por outro lado, veja, na esfera produtiva, a tendência mundial é essa aí, ó. O PIB chegou a crescer 4,6% entre 2004 e 2008 e caiu para 2,9% nos últimos 4 anos. E o cenário mais otimista daqui para frente é que ela volte para uns 3,3% de crescimento mundial. Quer dizer, aqui na esfera produtiva mundial, a crise bateu forte e trouxe para praticamente metade a taxa média de crescimento e não tem horizonte de que ela vá retomar no patamar que estava, não é? Aí a gente vê a sorte de Lula, né? Quando Lula entra, o patamar era o outro. E o aperreio de Dilma, né? Tá certo? A sorte de um é o aperreio do outro, porque o cenário mundial mudou, gente. O patamar do crescimento mundial mudou. A margem de folga que Lula teve, por exemplo, para vender mais no exterior, aumentar reservas internacionais brasileiras, acabou com a crise. Tá certo? Por isso que o ambiente ficou mais difícil para nós também, né? Qualquer que seja o presidente, o ambiente hoje é mais difícil. Então, isso é interessante. A tendência da fome e da miséria é diferenciada país a país. Eu não consigo ver uma macro tendência única. Mesmo tendo um aumento da desigualdade, que é o que o Piketty mostra, quando a gente olha para os países no mundo, tem situações muito diferentes. Então, por exemplo, na China está diminuindo. No Brasil está diminuindo. Na Índia está diminuindo. Tá certo? Por quê? Porque tem países que estão em outro momento que não é o momento dos países ditos mais ricos do mundo.
Então, esse engate diferente na conjuntura mundial deu resultados na América Latina, em geral, a situação que a gente tem hoje é melhor do que a situação que a gente tinha no fim do século XX. Tá certo? Então, não teve uma... A minha ideia é essa, assim, não teve uma degradação geral. Tá certo? Tem uma macro tendência geral preocupante, mas tem mudança... Nossa, já? Tem uma mudança que ocorre dependendo da realidade de cada país. Tá? É um pouco isso que eu quero deixar para o nosso debate. Tá? Onde muda é onde tem política pública. Ou tem um processo mais dinâmico, ou tem política pública. Não vejo outra explicação. Tá certo? Agora, tem uma reflexão do Doble, que para o nosso debate eu acho que é importante, sobre o mercado específico de alimentos. Né? Que ele mostra que esse mercado também se globalizou. E também se financeirizou. Tá certo? Então, este mercado não está fora daquela macro tendência mundial. Alguns estudos do Doble são muito interessantes por isso, que ele faz aquela macro leitura que eu fiz, aí vem para o mercado de produção de alimentos, por exemplo, semente é monopólio de poucas empresas. Tá certo? As tradings que ele está falando aqui, as trades da intermediação são muito poucas. Tem muita gente que produz. Agora, para distribuir a produção no mundo, são muito poucos. Tá certo? Isso tem impacto nos preços. Isso tem impacto nos preços. Eu produzo a um certo preço e quando chega no mercado está no outro preço. E eu não consigo explicar a diferença se eu não entender como é que esse mercado funciona. E o Doble, que também merece ser lido, ele está tentando explicar para a gente que no mercado específico que nos interessa, que é da produção de alimentos, também tem mudanças muito importantes, tecnológicas e econômicas e institucionais, que são muito importantes. Tá? Ufa, ainda estou no segundo. Vou correr, tá? No Brasil, o que é que eu vejo? Primeiro, no Brasil teve uma mudança no governo Lula, que eu acho que não dá para desconhecer essa mudança. Qual foi a mudança? É que a gente conseguiu fazer uma experiência que foi a seguinte: vamos fazer política social com política econômica? A economia não resolve a questão da fome e da miséria. Aquela economia da qual eu falei pode tirar o cavalinho da chuva. Ela não resolve. Tá certo? Como é que a gente pode avançar em alguma solução? Política pública, então vamos fazer. Tá certo? Então, junto com as políticas econômicas, política pública. Não vamos esperar que a melhoria da renda resolva a questão da miséria. Não vai resolver. Pelas tendências que eu acabei de falar. Tá certo? Tem que ir na contramão dessa tendência. Para isso que Estado serve, não é? Para contrarrestar a tendência hegemônica quando puder, quando tiver força política para fazer isso. É fácil? Não, é difícil, mas quando tem uma forcinha política mais para o lado de cá, vai. Então, onde é que Lula mexeu? Ele mexeu na renda. Com o quê? Com política social. Tá certo? Ele mexeu no salário mínimo. Tá certo? A bandeira do movimento sindical no Brasil era salário mínimo de $100. Né? Quando falava essa bandeira, na década de 80, 90, no dia seguinte parecia que o mundo ia se acabar. A grande mídia, em vez de mensalão, era assim: vai fechar a Previdência, vai fechar todos os pequenos e médios municípios. Nós já passamos de $300 há década. E não aconteceu nada do que eles diziam. Tá certo? Então, é política pública. Tá certo? Passou uma lei dizendo que corrige acima da inflação e ponto. Tá certo? E tem força política para segurar. Ou então, pega um pedaço da receita pública e bota para os mais pobres mesmo. Pode chiar. Agora, o Estado é para fazer isso. Então, tem um programa universal que quem está até um certo nível de renda tem um pedaço da renda
do país e ponto. E segura lá o tranco, tá certo? E vai para o debate em cima. Ah, está criando um bando de vagabundo. Tá certo. Vamos depois a gente faz as pesquisas para ver se o povo ficou mesmo vagabundo de repente, tá certo? Então, é preciso ter força, é Estado entrando, que mexeu com a renda popular. Essa foi a experiência. Com um complicador, não é? Porque ele associou isso a uma política econômica de crédito. Porque como mesmo com essas políticas a renda é muito baixa, não dá para chegar no mercado só com a renda. Foi preciso aumentar o crédito. No governo Lula, o crédito, o total de crédito no Brasil, que era 25% do PIB, passou para 45% do PIB. Em poucos anos, não é uma mudança fácil, é uma mudança difícil. O volume aumentou. Aí os economistas lá de fora disseram assim, sim, minha irmã, e como é que isso dá certo? Aumentou o crédito com a maior taxa de juros do mundo, como é que isso fechou? Não é? Fechou porque ele não conhece o Brasil e não sabe que brasileiro não faz conta de taxa de juros. Brasileiro faz conta do tamanho da prestação, ou não é? Tá certo? Então, a taxa de juros é alta, mas a gente dilui no tempo. Eu pago 2 motos, mas pago em 60 meses. Aí, quando eu vejo a prestação, cabe na renda. E foi isso que aconteceu. Tá certo? E aí, deslanchou a demanda. E foi muito interessante, porque os conservadores diziam assim, não bota a renda na mão dessa moçada que eles vão tomar cachaça. Não é? Até tomaram. O setor de bebidas cresceu para burro. Agora, quem cresceu mesmo foi os setores produtores de bens modernos. A turma foi comprar DVD, TV de plasma, moto, automóvel, tá certo? Foi por aí que a coisa rolou, tá certo? Quando juntou mais renda e crédito que cabe, a gente acionou a estrutura produtiva que a gente tinha montado lá no século XX. E todo mundo se surpreendeu. É isso que dá quando melhora a renda, tá certo? Os próprios empresários começaram a apoiar. Disseram, opa, isso aqui me criou mercado, vou investir. O Nordeste recebeu vários investimentos por conta disso, não é? Porque dinamizou o consumo lá na ponta, não é? A gente está num momento em que isso aqui deu uma arrefecida com a crise e a discussão era como é que a gente passa agora para o investimento, porque o modelo comportava uma combinação entre aumento da demanda e aumento do investimento, porque a taxa de investimento brasileira é muito baixa. O governo Dilma está mais nessa fase aqui de baixo, tentando empurrar também o investimento no meio da crise mundial. Tá? Isso deu uma mudança que está aí no gráfico do IPEA. Esse gráfico é muito interessante no estudo do IPEA, porque ele compara o crescimento da renda, aí eu estou falando da renda na esfera produtiva, que é o lilazinho, e o índice de Gini, que é o azul. Estão vendo que são 2 Brasis diferentes? Até aí, metade, 2002, mais ou menos, quanto mais a renda crescia, mais o índice de Gini crescia. Portanto, cresce a renda e concentra a renda. O que a gente fez, tentando contrapor com política social, foi conseguir que a renda continue crescendo e o índice de Gini diminui. Tá certo? Uma certa desconcentração da renda do trabalho, hein? Do trabalho. Não é o estudo de Piketty aqui, porque aqui é renda mesmo, tá certo? É renda lá no fluxo de produção, com o índice de Gini desta renda gerada no fluxo de produção. Só isso deu uma sensação de melhora muito interessante no Brasil, tá certo? Então, um pouco na contramão da macro tendência mundial que eu falei, tá certo? E foi muito interessante que as regiões mais pobres que se beneficiaram mais. Com minha área economia regional, eu sempre trago a leitura para a região. As 2 regiões mais pobres do Brasil é Norte e Nordeste. E vejam que a taxa de crescimento da renda no Norte e Nordeste são superiores à da média nacional e superior da região mais rica do Brasil. Tá? Isso é também uma novidade no Brasil, porque a macro tendência brasileira é o oposto, é crescer mais onde a base produtiva é mais forte, e crescer menos onde a base produtiva é
mais frágil? É o peso das políticas sociais, é o peso do salário mínimo. No Nordeste, mais de metade da força de trabalho ocupada está no salário mínimo. No Sudeste, a grande maioria dos ocupados está em 2, 3 salários mínimos. Aí o impacto foi menor no Sudeste do que no Nordeste, quando aumentou o salário mínimo. Tá? Vou correr que eu estou... o emprego cresceu também mais nas outras regiões. A pobreza diminuiu. Isso aí é volume de pobres por um indicador de pobreza que o governo usa, 1/4 da renda do salário mínimo. Quem está até 1/4 do salário mínimo, a curva fala por ela mesma, tem uma queda no número de pobreza absoluta, e a queda mais forte nas 2 regiões mais pobres. Norte e Nordeste é o azul e o Norte é esse marrom. E você vê que o hiato diminui, né? A região onde a renda média melhor é no Sul, aqui no Sul. Então, a distância entre o Nordeste e o Sul era desse tamanho aqui. E a distância entre o Nordeste e o Sul diminuiu ao longo do tempo. Então, o Brasil tem mudanças interessantes que aconteceram nesse período. E seu IDH, que também é impressionante a mudança no IDH. Isso é um trabalho do Atlas do Brasil, do IBGE, de 2013. Aqui é mais fácil da gente ler. Ó. O vermelho é IDH muito baixo. Vejam a dominância que era municípios com IDH muito baixo em 91. E vejam como o vermelho vai desaparecendo e o IDH médio vai crescendo e o IDH alto vai crescendo. Em poucas décadas, de 91 para cá, é uma mudança muito significativa. Né? O IDH mexe com educação, saúde e renda. Então, como a gente melhorou nos 3 indicadores, tem uma mudança no IDH que é muito significativa. Outra mudança é esse mapa, né? O ensino superior. A gente fez uma certa aposta no ensino superior, com ampliação das universidades e a interiorização das universidades. Eu trouxe o mapa das universidades federais, que é o mapa do REUNE, mas se eu botar o mapa do ProUni, um acompanha o outro, só que eu não achei na hora. Mas esse é um fenômeno novo e é uma estratégia que a gente fez, não é? Então, daqui a pouco, depois eu volto a isso, mas isso tem uma importância estratégica grande. Por outro lado, veja, do ponto de vista da produção, então a primeira conclusão para o Brasil é assim, o Brasil está, de certa forma, na contramão. Ele teve uma melhoria, tanto dos níveis de pobreza, como dos níveis de renda, e uma redução da fome agônica que a gente tinha. Um exemplo para mim é a seca do Nordeste. A gente está 2 anos no Nordeste com uma seca muito pesada. Ouviram falar de assalto ao supermercado? Ouviram falar de pobre mendigando na beira da estrada? Não. Por quê? Porque as políticas sociais deram a cobertura para o momento que não tem a safra. Tá certo? Teve política pública que segurou lá o tranco. Tá certo? Então, a gente tem exemplos no Brasil de que fomos na contramão, em geral, com política pública. Tá? Por outro lado, do ponto de vista da produção, eu acho que tem 2 mudanças que estão na nossa agenda. Primeiro, o avanço do agronegócio no Brasil. Isso não é... Isso é parte hoje da espinha dorsal da estrutura econômica do Brasil, não é? Com um avanço enorme. Essa curva aqui, ela fala por ela mesma, né? A soja... o azulzinho lá em cima é a expansão da produção. É uma coisa impressionante. O agronegócio é 24% do PIB e a produtividade mais do que triplica. Eu vou passar rapidinho, que vocês têm esses dados. E no comércio externo também. Quem segura parte do nosso comércio externo são as commodities, e o agronegócio está dentro deles. Na balança comercial, 37% das exportações vem dele. Agora, isso aí é o financiamento público. Quanto é que o governo gasta com agronegócio e com agricultura familiar? E o gráfico fala por ele mesmo. Né? A prioridade da política pública é o agronegócio, né? Que está aqui em azulzinho claro, e o vermelhinho lá em cima é a agricultura familiar, tá certo? Que cresceu, mas quando a gente compara com o agronegócio, nem chega junto, tá certo?
Por outro lado, veja, eu acho que tem uma coisa nova no Brasil, que é uma espécie de mais valorização da agricultura familiar. Eu sou de uma geração de economistas que quando a gente falava em agricultura familiar, na universidade, em certos meios empresariais, no governo, o pessoal dizia, esquece, isso é coisa de pobre, isso não tem futuro. O futuro do Brasil é a agricultura patronal, que é competitiva, que tem alta produtividade. O problema é que a agricultura familiar no Brasil tem um indicador que é fantástico. Ela representa 75% do emprego rural brasileiro. Não é à toa que os movimentos sociais cunharam um lema que diz assim, queremos um Brasil rural com gente. Porque essa é a força da agricultura familiar, ela gera emprego. A agricultura patronal seria um Brasil rural sem gente, tá certo? Porque ela é muito boa para gerar produção, mas ela não gera emprego direto. Ela tem aquele tamanho todo e só gera 25% do emprego, tá certo? Então, essa é uma discussão interessante. Por outro lado, a agricultura familiar está tendo uma mudança no padrão técnico da agricultura, não é? A agricultura baseada na química ainda é muito forte, mas tem duas outras tendências que estão vindo. É a agricultura baseada nos transgênicos, que ela é mais forte na agricultura patronal, e a agricultura orgânica, que ela é muito mais forte na agricultura familiar. Então, a agricultura familiar ganhou mais espaço, é isso que eu estou querendo dizer. Os movimentos sociais no Brasil, não foi política pública, foram movimentos sociais no Brasil que empurraram no governo Fernando Henrique, quando ele estava desmontando o governo, ele teve que criar o MDA e teve que criar o Pronaf, com 2 bizinhos, mas criou, tá certo? O que é que Lula fez? Passou para 15 bi. É alguma coisa. É 100 para patronal e 15 para familiar, mas era 2, tá certo? Então, teve um aumento, que significa, teve um espaço para essa agricultura se colocar no Brasil, tá certo? Eu acho que hoje o debate é muito menos fechado do que era no final do século XX. A minha avaliação é essa, tá certo? E eles têm um peso e o censo mostrou esse peso. Por outro lado, veja, geograficamente é muito interessante o Brasil, porque o Brasil é tão grande, tão diversificado, que a gente tem 3 grandes polos de agricultura familiar, que é o que está do lado de cá, e tem um grande polo de agricultura patronal, que é o Cerrado. Tá certo? A agricultura patronal ela ocupou muito mais forte esse pedaço aqui, a oeste do Brasil. E a agricultura familiar, ela é do sul, aqui de baixo, ela é do nordeste, principalmente do semiárido, e ela é da Amazônia. Elas não estão no mesmo território, tá certo? A agricultura patronal hoje disputa com os índios, tá certo? Porque a agricultura familiar está em outros lugares do Brasil. O que está mostrando é o seguinte, o Brasil não tem que fazer a opção que um pedaço da sociedade brasileira quer fazer, que é virar os Estados Unidos. Ser somente a agricultura patronal sem gente no meio rural. O Brasil é tão grande, tão diversificado, e a agricultura familiar é tão interessante para os novos tempos, que a gente tem que combinar essas duas coisas, e não largar uma para segurar a outra, tá certo? Que era a grande tendência do final do século XX. E, finalmente, eu acho que o Brasil tem outra coisa que a gente não pode tirar do nosso debate, que é o lado da demanda. Tá certo? Ali eu vi do lado da oferta, agora estou vendo. Economista tem que falar de demanda e oferta. Né? Me chamaram, tem que pagar esse preço. Então, lá vem a demanda. A demanda está mudando, gente. A sociedade brasileira está mudando. Tá certo? Tem tendências muito interessantes, que é menor natalidade. Não precisamos fazer o que a China fez. A própria sociedade brasileira reduziu a taxa de natalidade de um jeito impressionante nas décadas finais do século XX, né? E, ao mesmo tempo, a esperança de vida cresceu. Isso está mudando a estrutura etária da sociedade brasileira.
Isso é a pirâmide etária do Brasil de 2005 e ali é de 2025. É outra sociedade. Vai ter menos criança e mais velho. É para isso que a gente está caminhando. Não somos mais o Brasil jovem que a gente se orgulhava de ser no século XX. Tá certo? O Brasil do século XXI é muito mais europeu. Tá certo? É menos criança e mais idosos. Isso tem consequências muito importantes, inclusive para a demanda de alimento. Né? Por outro lado, veja, este é um momento muito interessante que os demógrafos chamam de o bônus demográfico brasileiro. Como é que a gente calcula isso? Pega a população que trabalha e compara com a que depende da que trabalha, que são as crianças que estão fora da idade ativa e os velhos que passaram da idade ativa. Então, eu somo crianças, velhos e comparo com a população ativa. E chamo isso de taxa de dependência, tá certo? Quem é que sustenta o tranco? É quem está na estrutura produtiva. Vejam ali, em 80, 73% era segurado pelos que estavam em ativa. Isso caiu para 46%. É isso que a gente chama de bônus demográfico. Como tem menos criança, né? Agora, depois vai perder essa chance, porque vai ter mais velho. Então, lá para frente, volta a ter uma taxa de dependência maior, não porque tem muita criança, mas porque tem muito velho. E a gente está nesse interregno, onde diminuiu as crianças e não tem ainda tanto velho, tá certo? Isso os demógrafos chamam de bônus demográfico. É um momento muito especial da trajetória demográfica, que, por exemplo, a Coreia usou esse momento para investir em educação. Como tinha pouca criança, ela bateu pesado na formação de uma outra geração com uma qualificação diferente da qualificação da anterior. É isso que a gente tinha que estar fazendo no Brasil, aproveitando o bônus demográfico, tá certo? Porque isso vai passar lá para metade do século. Outra coisa importante no Brasil é isso. O Brasil do século XX, ele pulsava nas grandes cidades. E não é mais isso o Brasil. O censo último mostra que quem está crescendo são os municípios entre 100 mil e 2 milhões de pessoas. Que a gente chama isso de cidade média no Brasil. Tá certo? Que já tem 40% da população brasileira. É diferente lidar com São Paulo e lidar com, sei lá, uma cidade, São Leopoldo, tá certo? É diferente, é mais fácil a gente enfrentar alguns problemas numa cidade de 500 mil, 300 mil, 400 mil. Dá para botar transporte público de qualidade mais barato, dá para fazer saneamento mais barato. A força do capital imobiliário não é tão grande, o preço do solo não é tão alto. Não é? Então, dava para fazer cidades muito mais interessantes, não é? Porque as outras, elas cresceram muito, mas elas estabilizaram o peso dela na população total. No século passado não era assim, não. A minha cidade, Recife, ela tinha 500 mil habitantes em 1950 e 1 milhão e 100 em 1970. 2 décadas, a cidade mais que dobrou. Certo? Aí vai atrás agora do prejuízo, meu irmão. Porque a população subiu sozinha no morro, não tem infraestrutura, morre gente quando chove. É correr atrás do prejuízo. Agora, nas cidades médias, que estão crescendo agora, se a gente fizesse 3 coisinhas, saneamento básico, transporte público de qualidade e controle urbano, vocês iam ver que a gente tinha cidades brasileiras muito boas de se viver no século XXI. Então, é uma oportunidade que o Brasil está aí diante dele, tá certo? Isso melhora também para o nosso debate, porque a grande demanda das megacidades exige redes de supermercado enormes. Cidade média é feira, por que não? Tá certo? Dá para ter um outro padrão de comercialização dos alimentos. Muito mais fácil numa cidade média do que numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, ou a própria cidade do Recife, tá certo? Então, tem isso. Um olhar no futuro. Primeiro, não tem só crise no mundo. Eu acho que isso
uma ideia força que eu queria deixar para vocês. Eu falei muito da crise, comecei por ela, porque ela é um determinante forte, mas é interessante que não tem só crise no mundo. Tem mudanças em curso que são muito importantes, que a gente tem que trazer para o nosso debate. Primeiro, mudança nos paradigmas técnicos da própria agricultura. A hegemonia na tecnologia da produção agrícola é a química. Ela ainda é muito forte, é inseticida, é fertilizante. Por isso que a gente não sabe se come um produto ou come veneno. Tá certo? Isso está mudando. Está mudando para a genética, através dos transgênicos, e está mudando para biotecnologia com a agricultura orgânica. São outras ciências-mãe que estão informando a agricultura do século XXI. Tá certo? Na indústria, a eletromecânica troca pela eletrônica. Isso não é uma mudança simples. Isso é uma mudança de grande profundidade. Tudo que era eletromecânico está virando eletrônico. Tá certo? Essa é a tendência, é uma mudança de paradigma técnico. Então, não tem só crise, tem crise e tem mudanças. Para discutir agricultura orgânica, é muito mais fácil hoje do que se a gente tivesse lá no século XX, onde ela não tinha ainda o desenvolvimento da biotecnologia que a gente tem hoje. Tá certo? Então, tem um espaço maior para a gente discutir isso. É isso que eu quero destacar. Tem o avanço da crise climática, tá certo? Que é inegável que a gente vai ter que enfrentar no século XXI, que questiona uma coisa muito fundamental na estrutura de nossa sociedade, que é como é que a sociedade se relaciona com o meio ambiente. A conclusão que a gente está chegando é que não dá para manter o padrão de relação que a gente construiu nos últimos séculos. A Terra não aguenta, ponto. Então, uma das questões que ela remete é o padrão de consumo. Simplesinha como isso. Não dá para reproduzir o padrão de consumo que a gente montou nos 2 últimos séculos. A Terra não aguenta. Então, a gente vai ter que discutir isso. Não é? Eu digo que a gente vai ter que aprender a ser feliz com o outro padrão de consumo. É disso que se trata. É fácil fazer isso? Nada. É difícil para burro. Agora, que isso já está na agenda, não resta a menor dúvida, tá certo? Porque a questão climática está se impondo aí com muita força. O padrão energético. Né? A gente está 2 séculos de hegemonia de petróleo. Mas a discussão hoje é energia renovável. Fizemos a transição? Nada, estamos longe da transição. O petróleo ainda tem força? Tem. O Brasil, quando começou a engatar, não descobriu o pré-sal? Tá certo? Então, a gente voltou a discutir petróleo. Vê que país doido. A gente vai ser uma potência petroleira no fim da era do petróleo. Tá certo? Com um enorme potencial para ser um enorme país produtor de agricultura, de energia renovável. Tá certo? Aí a gente bota o freio aqui, onde é o correto, e estimula aqui, que é o que está se acabando. Tá certo? Então, mas isso é mundial, não é brasileiro. A gente tem uma situação especial, mas é mundial, nós temos que discutir isso. A geopolítica está mudando. A ascensão da China não é um fato irrelevante. A China passou o Japão, já é a 2ª potência do mundo, e, pelas estatísticas, vai passar os Estados Unidos daqui a pouco. Tá certo? E isso é uma mudança muito importante para o mundo do século XX que a gente conheceu. Não é desprezível essa mudança, tá certo? E a quebra da onda liberal. Aqui, com todas as restrições, tem inflexões no mundo. Não tem a força que teve nos anos 80 e 90. Ainda tem muita força, mas tem menos força do que já teve, tá certo? Então, e tem essa discussão que a gente queria fazer aqui. Não é? Por conta dessas mudanças, tem um questionamento que nos interessa profundamente. O que é que a gente chama de desenvolvimento? Certo? Essa é a pergunta. Diante dessa crise, diante das mudanças, o que é que a gente chama de desenvolvimento? Então, tem um questionamento muito interessante sobre a hegemonia do conceito econômico, e a Amartya Sen faz isso, e é um liberal,
tá certo? Não é um marxista e é um liberal fazendo o questionamento do que era o coração do conceito hegemônico dos últimos séculos, tá certo? Depois, o debate sobre a dimensão ambiental, que a crise ambiental trouxe, tá certo? E não dá para tirar da agenda mais esse debate. Desenvolvimento com exploração sem limite dos recursos naturais, é isso? Desenvolvimento? Então, essas duas perguntas, que introduz a dimensão social e introduz a dimensão ambiental no debate, elas vieram para ficar, tá certo? E tem um conceito em construção, que vem aí desde a ECO 90, desde os anos 90, que esse conceito já está, desde o relatório Brundtland, desde os textos de Sachs, que fala num tripé, tá certo? E que a gente está ampliando. Veja que a gente está ampliando. O conceito nasce ali nos anos 90 com a dimensão econômica, precisa dialogar com a social e com a ambiental. A gente já está empurrando a dimensão cultural. O social é estreito demais para caber o cultural. Os valores contam. O padrão de alimentação tem a ver com valores da sociedade. Então, a gente não basta melhorar o nível de renda, não basta comer um pouquinho mais. Comer o quê? Não é? A dimensão cultural precisa estar dentro do debate sobre o desenvolvimento. Não é? E a esfera institucional, como é que organiza esse negócio aqui? Não pode estar fora. Então, veja, o conceito está ganhando densidade, está ganhando multifaceta. Ele está em construção, tá certo? E está progredindo. Ele nasceu mais estreito do que está hoje, não é? No início, tem três relações que são muito importantes. Por exemplo, como é que a gente resolve a crise entre o ambiental e o social? Entre o padrão de consumo e a natureza? A variável estratégica é padrão de consumo. Por isso que ela vem para a agenda, tá certo? E ela tem um componente cultural, por isso que a dimensão cultural entra em cena. Uma coisa é o chinês querer ser americano, né? A Terra não aguenta, meu irmão. Os Estados Unidos têm 300 milhões de pessoas, a China tem 1 bilhão e 300 mil. Tem um bizinho a mais dos Estados Unidos. A Terra não aguentou os Estados Unidos, vai aguentar a China? Então, o American Way of Life é coisa do século XX. Não dá para insistir nessa direção. É isso que a gente está dizendo, tá certo? Para compatibilizar o ambiental com o econômico, a variável estratégica é a tecnologia. Tem uma variável estratégica. Não é? Claro que tem a institucionalidade, como é que organiza socialmente a produção, mas uma variável mais próxima é a tecnologia. Eu posso explorar uma floresta amassando uma motosserra na base, né? E aí eu mato todas de uma vez só. E eu posso fazer um corte seletivo na floresta, deixar as que estão nascendo e colher as... Eu exploro a floresta, né? Satisfaço minhas necessidades, mas minha tecnologia salva a lógica da natureza, que diz, ó, consome as que já estão maduras e não mata as que estão nascendo, que isso é burrice. Tá? Então, essa é uma variável que tem ajudado muito a gente a avançar, enquanto não avança na dimensão mais complexa, que é institucional. E entre o social e o econômico é o padrão de distribuição de renda, sem dúvida. Mexeu ali, melhora ou piora a relação. Então, a gente já sabe até onde é que toca o sino ali com mais força, não é? E minhas considerações finais. Primeiro, o Brasil é um país muito especial, tá certo? No nosso debate. Porque a gente é um país grande, que tem um ativo ambiental fantástico, tá certo? E somos um dos grandes produtores mundiais de alimentos. Então, o debate no Brasil é muito mais complicado. Mais fácil por um lado e mais difícil por outro, tá certo? A gente não é um país sem potencial para o mundo rural. Até que quisemos ser, não é? No século XX, a gente quis ser um país urbano e industrial. E deixamos o rural do lado, não é? E quando a gente olha o Brasil, a gente diz, mas que burrice, né? A gente tem tudo para ter um país rural muito legal, porque a gente tem um potencial
muito grande. Então, acho que essa é uma coisa que eu queria deixar também para a gente refletir, né? Não estamos num país sem potencial, estamos num país com um grande potencial. É um dos maiores produtores de alimento do mundo. Só isso já nos diferencia para o bem e para o mal, tá certo? Então, essa lógica é importante. Por outro lado, aquilo que eu mostrei antes, a gente não tem só uma estrutura produtiva. A gente tem duas matrizes produtivas distintas. A cultura familiar no Brasil, ela é muito forte. Ela tem raízes muito profundas na vida da população brasileira, tá certo? Então, não é um país sem história. A gente não vai inventar agricultura familiar no Brasil, gente. Ela já existe, a gente herdou ela de muito longe, ela se estruturou em determinados lugares com muita força, com muita competência, tá certo? Então, tem um espaço aí para a gente avançar nessa direção, que é muito interessante. Melhoramos, mas estamos longe de aproveitar o potencial que a gente tem. E tem adversários muito poderosos também, que se fortaleceram no período recente. Não dá para esquecer isso, tá certo? Por outro lado, tem um potencial energético enorme para a energia do século XXI, que é a energia renovável, tá certo? O Brasil já tem um perfil melhor do que a média mundial e tem um enorme potencial. Então, não tem por que a gente cismar que o mundo rural brasileiro é o atraso e que a gente tem que acabar com ele, que era a ideia-força do século XX. Como é que os políticos chamam o voto rural que eles recebem? Eles chamam de grotões. Voto dos grotões. Voto do fundão do Brasil. Vê que palavras pejorativas, tá certo? Isso é um assinte ao potencial que a gente tem de ter uma vida rural no Brasil muito legal. Muito legal, tá certo? Poucos países do mundo têm esse potencial. Por que a gente vai negar esse potencial, tá certo? Então, acho que os movimentos sociais estão certos. Eles sabem do que estão falando, tá certo? Então, e é evidente essa discussão, tá? Finalmente, alguns desafios para a gente avançar na miséria, na redução da miséria e da fome, que eu estou defendendo que a gente melhorou, tá certo? Inegavelmente. Quando eu olho o Brasil dos anos 80, 90 e hoje, acho que a gente melhorou. Agora, tem entraves ainda que são fantásticos, não é? Primeiro, a questão fundiária, que é uma trava no Brasil muito difícil da gente mexer, né? A gente melhorou pelos atalhos, né? Fizemos uns atalhos que deu para melhorar, mas tem uma questão central ali que permanece, tá certo? Pela força que ela carrega, tá certo? Segundo, educação fundamental de qualidade. Como é que acaba a miséria sem um investimento consistente na educação fundamental de qualidade? Isso é uma das máquinas de gerar desigualdade social no Brasil. Né? Se você tiver uma boa escola fundamental, você vai ter uma sociedade que está menos fraturada no começo. Todos os estudos de nutrição dizem isso. Se você alimentar bem a criança no começo da vida dela, ela acumula um patrimônio que você depois não acumula mais. Todos os estudos mostram isso, tá certo? Se botar isso na escola, que a gente tenta botar, mas bota porcamente, né? Até avançamos, mas é muito pouco para o que precisa ser feito. Então, isso teria que ser um negócio estratégico para a gente, para mudar o padrão numa outra geração, tá certo? Então, isso é um grande desafio aí para nós. A consolidação das tendências includentes recentes é um outro desafio. Melhoramos e estão ameaçadas. Já viram a discussão sobre produtividade no Brasil hoje? Está muito interessante, porque os empresários estão dizendo a produtividade caiu porque o salário aumentou. Portanto, qual é a solução? Arrocha o salário de novo. Então, as conquistas foram modestas e podem não prosseguir, não
Não está escrito que elas estão consolidadas, tá certo? Então, essa é uma discussão, como é que a gente continua empurrando isso, não é? O aproveitamento da magnífica diversidade regional do Brasil. A gente tem uma herança no Brasil que é muito perversa. Quando a gente virou um país industrial, a gente botou 70% da indústria numa região só. Depois a gente deu uma arrefecidazinha, mas a força que isso estruturou teve um prejuízo muito grande para o Brasil. Porque a gente pensa o Brasil a partir de São Paulo. São Paulo é muito importante para o Brasil. Mas São Paulo não é o Brasil. Me desculpem. Tá certo? Com todo o respeito que eu tenho ao que a gente construiu em São Paulo, mas São Paulo não é o Brasil. O Brasil é muito mais do que São Paulo. Tá certo? E a sociedade brasileira não consegue mais voltar com essa discussão, para dizer, gente, tem potencial em vários lugares. E a gente pode aproveitar muito mais se a gente tiver esse olhar mais amplo sobre o potencial do país, tá certo? E, finalmente, o nosso patrimônio ambiental. A gente é um país muito especial, né? Porque a gente ainda tem um patrimônio ambiental muito grande. Vários outros países do mundo, inclusive os países mais poderosos, já usaram a exaustão o seu patrimônio. Vão ter que refazer. A gente vai ter que refazer em alguns lugares, mas a gente ainda tem um patrimônio fantástico. E estamos numa encruzilhada, assim, né? E uma coisa interessante é que a gente tem num momento em que a tecnologia e o conhecimento avançaram muito. O que é uma grande oportunidade, porque a gente hoje sabe como usar isso melhor do que se sabia no século XVIII ou no século XIX. Então, muita burrice que se fez no século XVIII e XIX era burrice mesmo. Hoje não, hoje a gente já tem conhecimento acumulado que permitiria um uso mais adequado, mais racional do patrimônio que a gente tem. Então, essa é a ambivalência do Brasil, né? Que a gente sabe disso, a gente sabe que poderia fazer diferente, temos conhecimento para fazer diferente e não conseguimos fazer diferente. Então, isso dá uma angústia muito grande, porque a trajetória pode ser uma trajetória perversa, né? De perder o potencial que a gente tem. E eu vou terminar com Gramsci para provocar o debate, tá? Porque eu falei muito de crise e eu gosto muito dessa frase do Gramsci, que ele diz assim: a crise consiste precisamente no fato de que o velho está morrendo e o novo ainda não pôde nascer. Eu acho que isso estimula muito a gente pensar o nosso tema aqui, não é? Ainda bem que a gente está num momento de crise. É isso. Obrigada.